Olá, vamos para mais um vídeo onde estaremos dando continuidade no nosso vídeo para nós buscar conhecimento a respeito da Palavra de Deus. E hoje eu quero estudar a profecia tem origem em Deus. Então, toda profecia ela teve a origem em Deus, ela veio de Deus para que o homem tomasse conhecimento da sua palavra, porque Deus sempre quis a felicidade do homem. Ele sempre buscou que o homem se aproximasse dele. E para isso eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar estudando e fazendo com que esses vídeos cheguem até outros para a felicidade daqueles que têm procurado a se aproximar de Deus. Hoje, então, eu quero ler a respeito da profecia, das suas origens, como ela tem chegado até nós. E eu quero ler no livro de 2 Pedro, capítulo 1, no capítulo 1 e verso 20 e 21. Este é o que o apóstolo está descrevendo sobre da onde veio a profecia. Capítulo 1 de 2 Pedro, verso 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então nós estamos vendo que o apóstolo está trazendo ao conhecimento que ninguém da parte de homem algum não foi produzida nenhuma profecia, mas os homens santos de Deus, ou os homens separados por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, trouxeram ao conhecimento a respeito do plano de Deus que ele sempre teve para com o homem. Então nós vimos que lá no início da criação, Deus criou o homem para ele ser feliz, mas ele teria os seus deveres, deveria ouvir o plano de Deus para que ele tivesse a felicidade, ele desfrutasse da felicidade. O plano de Deus era perfeito, mas o homem perdeu aqueles momentos de felicidade, ele trocou. E aqui nós estamos vendo que mesmo o homem se afastando de Deus, Deus está procurando o homem para trazer para consigo. E diz que o que aconteceu? Diz que Deus separou homens e ele ungiu. Ele deu inspiração para o homem escrever a respeito da sua grandeza, acerca daquilo que ele desejaria para o homem, que era a felicidade. E através de homens que foi inspirado pelo próprio Senhor. Quando nós estudamos as Escrituras,
lá no capítulo 20 de Ezequiel, e verso 2 e 3. Ezequiel escreve dizendo, no verso 2 e 3 do capítulo 20, dizendo assim: Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová, vós vindes consultar-me, vivo eu, que não vós me consultareis, diz o Senhor Jeová. Agora, os anciões de Israel queriam consultar, eles se apresentaram para Ezequiel, para consultar ao Senhor. Porque quando eles foram para a terra que Deus prometeu dar a eles como herança, diz que eles deveriam não se unir com as práticas daquelas nações, daqueles lugares, mas deveriam se conservar perante a palavra de Deus. Agora, os anciões vão a Ezequiel e diz que a palavra do Senhor veio a mim, disse Ezequiel, dizendo que os anciões não poderiam consultar. O Senhor não estava disposto a responder a eles, porque as suas abominações afastavam eles do Senhor. Eles não estavam cumprindo com aquilo que foi determinado, os seus dias que lá estivesse. Eles não poderiam se contaminar com as mesmas práticas lá dos cananeus. E agora eles queriam voltar, consultar ao Senhor, buscar algumas respostas, porque eles estavam vendo que muita coisa não estava ocorrendo conforme a palavra de Deus e aquilo que Deus teria mostrado para eles, teria determinado para eles. Então as coisas não estavam indo bem, mas não era porque Deus tinha rejeitado, Deus tinha deixado de cumprir a sua palavra, mas porque eles se afastaram do Senhor. Então, quando há um afastamento da nossa vida do Senhor, vêm as consequências. E ali, quando os anciões queriam voltar a consultar o Senhor, inspirou a Ezequiel para que ele dissesse aos anciões, e o Senhor não ia responder, porque eles saíram fora do combinado, que era a vida que eles iam levar naquele lugar. Eles deveriam ser o exemplo daquelas nações. Então, o que Ezequiel estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, porque não seria a palavra de Ezequiel, mas diz que e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então a palavra não era de Ezequiel, a palavra era do próprio Jeová. O próprio Deus estava inspirando, cumprindo o que o apóstolo Pedro já tinha dito através da Escritura. Quando nós vamos para o livro de Jeremias, capítulo 1, verso 4 e 5,
nós vamos ver a Escritura falando também a Jeremias, pela inspiração do Espírito Santo. Onde diz assim no verso 4 e 5 de Jeremias capítulo 1: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então vejam o que falou Deus se dirigindo a Jeremias, sendo ele um jovem. E ele agora diz que veio a ele a palavra do Senhor dizendo que antes que Jeremias fosse formado, o Senhor já conhecia. Antes dele sair da madre, o Senhor já tinha escolhido ele, e diz que tinha dado ele às nações por profeta. Então estamos vendo que nada que foi profetizado não veio de particular, não era vindo do homem, mas era o próprio Deus falando com o povo, através daqueles que ele tinha separado, tinha santificado. E vejam uma coisa: e antes do seu nascimento, ele já sabia quem era Jeremias. Ele já tinha santificado, ele já tinha separado e dado por profeta para as nações. Então, a palavra não era de Jeremias, mas ela vinha pela inspiração do próprio Deus, que é o que Ezequiel falou, que era o Senhor Jeová que estava falando através deles. Então aqui, nós quando olhamos que ninguém pode ficar oculto do Senhor, ninguém pode ficar ausente do conhecimento do Senhor, tudo o que nós viermos a fazer, ou que for planejado para nós fazer, antes mesmo de nós virmos a existir, Deus já separou para isto. Quando nós vimos lá em Isaías, no capítulo 40, que ele fala da voz que clamava no deserto e a preparar o caminho para Jeová. Quantos anos antes de chegar este dia, Deus já sabia disto. Deus já tinha planejado isto. Deus já tinha santificado alguém. E quando essas profecias se cumpriu, foi quando João Batista no deserto clamava, dizendo: endireitai o caminho do Senhor, ou endireitai o caminho de Jeová. Então, já lá em Isaías, quantos anos atrás, veio a se cumprir. Nos dias de João Batista, que profetizou o caminho, as veredas de Jeová. E este era o Senhor Jesus Cristo. É o que a inspiração estava ali através de João Batista, estava sendo inspirada pelo Espírito de Jeová, que é
o que Pedro falou, dizendo que era homem santo, separado e ungido, e ele tinha a inspiração do Espírito Santo, que é o Espírito de Jeová, ou o Espírito do nosso Deus. Aqui, então, reconhecemos que toda a Escritura, ela não veio pela vontade do homem, mas os homens santos, inspirados pelo Espírito de Deus, eles profetizaram. E ninguém melhor do que o próprio Deus para descrever toda a vida da humanidade antes mesmo dele chegar à existência. Mas Deus já conhecia, já sabia o que ia acontecer e quem ele seria. E quando nós estudamos estas Escrituras, nós reconhecemos que nenhuma palavra das Escrituras são de particular vontade humana, mas sempre veio da vontade de Deus para auxiliar a humanidade a viver uma vida feliz e viver uma vida com Deus. Que nós venhamos a analisar o porquê nós estamos aqui. É conhecimento de Deus, essa inspiração que estamos fazendo através desses vídeos, é a inspiração que Deus inspirou os seus santos no passado e continua inspirando aqueles que Ele tem consagrado para a sua palavra levar a outros. Que Deus nos ajude. E eu continuo pedindo a você que se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos trazer mais vídeos como este para que nós chegamos à eternidade e estaremos com o Senhor para sempre. Que Deus os ajude, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.